11 lições sobre liderança em 2024. Por que 2024? Porque é o ano que eu estou gravando esse vídeo baseado na minha história, na minha bagagem até aqui como líder em mais de 17 anos. Primeiro ponto, aprenda com o seu liderado. Segundo ponto, foque no sucesso do seu time. Terceiro ponto, elogie em público. Quarto, chame atenção, feedback no privado. Próximo, não busque ser amado, busque ser justo. Leia mais livros de psicologia e filosofia do que sobre liderança. Seja obsessivo pela observação de si. Corte reuniões sem pauta ou objetivo claro. Menos e-mail e WhatsApp, mais olho no olho. Tenha rotinas de feedback e não fomente a fofoca. Meu nome é Lucas Pérez, eu sou pai, casado, empresário, investidor anjo, cursei economia na UFMG, atuei como executivo desde estagiário até CEO de um laboratório veterinário, de apoio veterinário. Eu participei da jornada desde ele ser um pequeno laboratório até a transformação num grande laboratório que foi vendido para um grupo americano, naquela que foi considerada a maior transação de laboratório veterinário do país até então. Depois, em 2012, montei minha empresa de logística, que já está aí com 12 anos e atendendo mais de 500 cidades. E também sou vice-presidente da ONG Semente de Amor ao Próximo. A ideia desse canal é ajudar empresas a saírem do pequeno porte e transformarem-se em empresas de médio porte. Vamos lá, que agora eu vou entrar em cada uma das lições. Aprenda com o seu liderado. O que eu quero dizer aqui, pessoal? É fundamental que o líder tenha uma vontade imensa de aprender com quem está acima. Então, por exemplo, se tiver um outro diretor acima, o dono da empresa, enfim, o que for. E eu aprenda também com o meu liderado, quem está abaixo hierarquicamente. Por quê? Porque aquela pessoa, o liderado, ele está ali no dia a dia, na rotina, ele está na ponta, ele está na execução, ele me traz muito feedback, muita coisa do que a gente pode melhorar. Ouvir essa pessoa, aprender com ela, com o que ela tem para dizer, pode gerar grandes insights de automação, de melhoria de produto, de melhoria de processo. Além disso, ela tem uma bagagem, ela tem um background dela, ela tem a sua própria história que pode me trazer também conhecimento, ela pode me trazer insights baseados na sua bagagem em outras empresas, por exemplo. Tá? Então aprenda, tenha a humildade de aprender com o seu liderado, ele tem muito para te ensinar também, é uma troca. Foque no sucesso do seu time. O líder é fundamentalmente um servidor que busca atingir o sucesso do time. Então, o líder, papel de liderança não é ser o brilhantão que vai brilhar sozinho, muito antes pelo contrário. O brilho do líder é fazer seu time brilhar, é fazer seus liderados brilharem. Ou seja, é fazer através do outro. Né? Liderar é construir através dos outros. Então, é construir esse time de sucesso que executa, que bate meta, que faz acontecer. Então, por exemplo, na minha empresa chegou um momento que a gente enxergou que acontecia, a gente tinha os KPIs, os indicadores, as metas, cada pessoa tem 3 metas na minha empresa e o líder tinha as metas deles e os liderados do setor dele tinham as outras. A gente começou a perceber que tinha uma liderança lá que batia a meta dela, e seus liderados não estavam batendo. E essa pessoa estava tendo um sentimento de que esse líder, ao invés de focar no seu time e ajudar seu time a bater as metas, estava preocupado só em bater as próprias metas. Então, o que a gente fez? Nós pegamos e colocamos uma das metas do líder é o atingimento das metas dos liderados. Tá? Então, a média do atingimento dos liderados virou uma meta do líder. Por quê? Porque é fundamental que o líder faça prioritariamente seu time brilhar, né? E não queira se destacar sozinho. Elogio em público. O elogio em público ele gera uma comoção, uma emoção, um sentimento legal, porque as pessoas são reconhecidas em público, todos veem, todos participam, gera aquela energia legal. Então, elogio, o ideal é que seja feito em público. Por exemplo, num cafezinho lá, vocês fazem um coffee break, um café simples para poder mensalmente destacar quem que foi melhor, quem bateu mais meta, enfim, elogio em público. Chame atenção, feedback no privado. O que seria isso? Tanto feedback formal, que eu sugiro que seja semestral,
quanto feedback, toque, né? Pequenos toques, olha, desvio de conduta que a pessoa teve, pequenos toques de melhoria baseado em situações reais, sempre no privado. Então nunca dá aquele torra coletivo, ou seja, aquele torra em que eu chamo a atenção de um funcionário na frente de todos os outros. Por quê? Porque isso qual que é a ideia, pessoal, do feedback? A ideia é fazer a pessoa evoluir, melhorar, não é lavar roupa suja, brigar, nem nada disso, picuinha. Então a ideia é evolução, né? É atingir o próximo nível. E quando você chama a atenção da pessoa em público, ela se sente humilhada e gera um sentimento de raiva. Então ela cria um bloqueio para absorver aquele toque que você está dando. Então o que era para ser um aprendizado não acontece. Então gera um efeito reverso. Não busque ser amado, busque ser justo. O que significa isso? O líder não é a pessoa que vai tentar ser a mais querida da empresa, a que todo mundo gosta. O líder tem que buscar ser justo com o seu time, ser justo com a empresa, ser justo com toda aquela equipe. Então, o que eu quero dizer com ser justo? Desde as pequenas coisas do tipo a distribuição de quem trabalha no feriado, metas justas para cada pessoa, sem querer beneficiar um em detrimento do outro. Então, buscar realmente ser justo na avaliação, na construção da carreira das pessoas. E muitas vezes na jornada você vai ter que falar coisas ou tomar atitudes que não vão agradar, que não são as melhores no sentido que a pessoa queria, mas que são necessárias, né? Então é muito importante ter um senso de justiça, ter uma obsessão por ser justo e não por ser o coleguinha ou amigão de todo mundo. Obviamente sempre respeitando muito. Próximo ponto, leia mais livros sobre filosofia e psicologia do que sobre liderança. Eu sempre falei para os meus líderes que se eles quiserem evoluir como líderes, eles precisam focar no autoconhecimento, na busca interior, na busca mais filosófica para tentar achar o seu próprio DNA de liderança. Cada líder tem o seu DNA de liderança. Se você tenta puxar o DNA de um outro líder num livro, isso não funciona bem. Então o que eu acho é que você precisa buscar qual que é a essência do seu ser, qual que é a essência da sua personalidade, qual que é a sua essência, qual que é a sua personalidade para poder criar, moldar o seu DNA próprio de liderança, usando sim ferramentas já tradicionais, mas com o seu toque próprio de liderança. Próximo ponto, seja obsessivo pela observação de si, que está ligado com isso. Ou seja, o líder ele precisa necessariamente sempre se observar muito. Então, estava uma reunião, saí dessa reunião irritado, acabei perdendo o controle, enfim, dei uma má resposta para alguém. O líder precisa se observar. Por que eu fiz isso? Qual foi o gatilho para eu poder perder esse controle? O que aconteceu? O que está me gerando excitação? O que está me gerando desânimo? O que está me gerando raiva? O que está acontecendo? Então essa observação, eu fui bem naquela reunião, não fui bem, será que eu passei a ideia bem? Então se observar é muito importante. Antes de querer mudar, a gente precisa aprender a se observar. Corte reuniões sem pauta ou objetivo claro. Então reunião de bate-papo, de nada, enfim, perder tempo é ruim para a pessoa, é ruim para o liderado, é ruim para o líder, é ruim para todo mundo. Aí as pessoas estão cansadas também de perder o tempo, elas estão cheias de coisa para fazer. Você ficar parando elas para poder reunir sem objetivo não faz sentido. Então, reunião tem que ter pauta, ou seja, toda reunião tem que ter saídas da reunião. O que foi definido? Foi definido isso, quem vai fazer o quê? A tarefa pautada. Essa aqui é criar modelo de feedback. Quem vai fazer? O João. Até quando? Até segunda-feira que vem. Então, tarefa, deadline, responsável. Toda reunião precisa ter uma ata da reunião com as saídas. As saídas são as definições que foram feitas naquela reunião. O ideal é que a reunião já tenha uma pauta pré-estabelecida também do que vai ser discutido, mas necessariamente ela precisa ter uma pauta de saída, ou seja, o que foi definido naquela reunião. Uma coisa legal é vocês utilizarem algumas ferramentas, que inclusive tem algumas gratuitas, mas, por exemplo, a gente usa muito o Planner, né, da Microsoft para poder lançar ali. A gente vai lançando os backlogs ali de coisas que precisam ser discutidas na reunião e aí coloca as colunas lá de backlog, pautado, realizado, etc.
Próximo ponto, menos e-mail, WhatsApp, mais olho no olho. O que significa isso? E-mail não é para feedback, para projetos grandes, esse tipo de coisa, tá? Para torras. Isso é olho no olho, seja por vídeo ou seja presencialmente, mas não é o lugar. Então, eu preciso passar um projeto para uma pessoa, poxa, eu preciso fazer uma reunião com ela para ajudar a definir, ficar claro o que tem que ser feito, cada coisa, e não mandar um e-mail gigante. Ou eu preciso que a pessoa melhore em determinada coisa também, vamos marcar uma reunião, vamos fazer um a um ali para poder explicar. Então, e-mail, e assim também eu evito, com essa observação do excesso do uso do e-mail e do WhatsApp, eu evito também interromper a outra pessoa o tempo inteiro, desnecessariamente. Então eu falo muito para as pessoas, a gente tem reuniões lá com os times semanalmente. Se não for urgente, joga no backlog para a gente discutir na reunião, ao invés de mandar um WhatsApp, de mandar um Teams, mandar um intranet, né, mandar um e-mail, interrompendo seu raciocínio. Joga lá para ser discutido na reunião. Tenha rotina de feedback, eu recomendo muito que o feedback seja feito semestralmente. Já adotei o trimestral, mas achava que ficava pouco, então ficava muito rápido, pouco tempo para melhorar. E o anual eu acho que é muito pouco. Então tenha rotina de sentar no 1 a 1 com o líder, com o seu liderado, né, o líder direto com o seu liderado, para poder passar as filosofias e princípios, como que você está indo em brilho nos olhos, como que você está indo em proatividade, como você está indo em responsabilidade, etc. Passar também as metas, né, como você está indo nas 3 metas. E por último, não fomente a fofoca. O líder tem que ser a última pessoa do mundo a querer participar, incentivar, fomentar a fofoca. Fofoca não leva a nada. Outro, e mais do que isso, além de não ser nada construtivo, é destrutivo, porque se um liderado vê você participando, o líder participando da fofoca, ele vai achar que, ele fala, se você está falando de fulano, você vai falar dele também. Então, você perde credibilidade, perde confiança, não tem espaço para fofoca. As coisas têm que ser resolvidas. A pessoa veio te trazer uma fofoca, seja objetivo no tratamento. O que é que você está querendo que seja feito? Quer que eu sente com a pessoa e avalie? Quer fazer uma reunião conjunta para passar o que está acontecendo? Mas sempre focado na solução e não naquela fofoca ali do problema. A minha missão com o e-líder é ajudar 20 mil pequenas empresas que faturam até 4 milhões e 800 a atingirem o médio porte, faturando mais de 4 milhões e 800 e passarem dos 5 anos fatídicos da estatística de empresas que morrem. Por que eu escolhi 20 mil empresas? Porque isso representa 1% da quebra de empresas no Brasil em 2023 e que eu quero tirar da estatística do IBGE. A meta é reduzir em 1% essa quebra. Então, para isso, me ajude se inscrevendo no canal, compartilhando o conteúdo para poder cumprir essa missão. Até a próxima.